Você já se perguntou por que você sabe exatamente o que tem que fazer, mas mesmo assim não faz? E o pior é que nem é que você não queira fazer aquilo. Você sabe que é importante, você quer fazer, mas mesmo assim você fica ali parado no meio do caminho. E no fim sempre surge uma coisa mais importante, uma coisa mais confortável para você fazer no lugar. E o que eu trouxe agora fala muito dessa dificuldade, do porquê que é tão difícil fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Porque muito do que nós precisamos fazer envolve desconforto. E naturalmente o nosso cérebro tende a evitar desconforto. Tende a interpretar desconforto, inclusive, como algo perigoso mesmo. Por mais que não seja algo real. Não é um perigo real. Às vezes é um perigo interpretado. O nosso cérebro tende a preferir recompensas imediatas do que recompensas futuras. E faz sentido, se a gente for parar para pensar. É muito melhor receber aquilo naquela hora, aquele sentimento bom. Só que o problema é que esse sentimento bom da evitação, da procrastinação, ele é instantâneo, só que ele passa. E no fim, ele acaba te prendendo num ciclo e te afasta dos seus objetivos, te afasta do que você realmente quer para sua vida. É um negócio complicado de lidar, porém, é importante entender que o nosso cérebro, entre enfrentar o desconforto e ter recompensas futuras, e evitar o desconforto, o esforço e ter alívio imediato, ele vai preferir a segunda opção. Ele vai preferir o alívio imediato. E é tão importante entender esse padrão de funcionamento porque no dia a dia não vem com tanta clareza. No dia a dia vem mais ou menos assim: não tô pronto. Eu acho que em outro momento é melhor. Talvez isso nem seja pra mim. Deixa eu resolver outra coisa primeiro. Eu vou começar quando eu estiver mais disposto. Vou começar segunda-feira. Então a forma como a gente vê as situações, a gente meio que se auto-engana, entende? Vou começar quando eu estiver mais preparado. Mas será que existe um dia onde eu vou estar 100% preparada para algo? Ainda mais se é algo novo, se é algo que eu não estou acostumada. A questão é que tudo isso, essas coisas que envolvem esforço, elas vão trazer desconforto. Me lembra muito a piscina. Eu lembro do quanto era torturante o entrar em piscina. Vocês já passaram por essa experiência? Quando eu era pequena, eu ia bastante em clube. E quando eu ia, eu ficava enrolando para entrar, justamente porque eu sei que a água tá fria e eu sei que não vai ser legal de início. Eu sabia que no fim o meu corpo ia se adaptar e ia ser maravilhoso, mas eu não queria enfrentar aquele desconforto. E me lembro muito dessas situações do dia a dia. Inicialmente vai ser desconfortável e por isso que é muito comum ser relatado que o problema é começar, o problema é esse pontapé inicial, depois eu vou. Muitas vezes é o início que é o mais desafiador, mas depois o seu corpo adapta. E aí tem um problema pior ainda, porque quando a gente começa a evitar as situações no primeiro desconforto que sente, nós fortalecemos o comportamento de evitar. É como se isso virasse parte da nossa forma de funcionar. Ou seja, isso vai me atrapalhar cada vez mais em várias áreas da minha vida. O comportamento de evitar vai se tornar um padrão de funcionamento. Então é muito importante que vocês não se esqueçam. Anota no papel, anota no bloco de notas, mas não se esqueçam que esse alívio, ele ensina algo para o cérebro. Ele ensina que evitar funciona. Então toda outra vez que surgir um desafio, algo que exige um pouco mais de esforço, ele vai querer essa mesma saída, que evita o desconforto. E aí vai se criando um ciclo. Você sente um desconforto, você evita. Você sente alívio, você reforça a evitação. Desconforto, evitação, alívio e vai virando um ciclo vicioso. Nisso, você vai perdendo a chance de viver várias experiências que são importantes para você e que estão alinhadas com o que você merece para sua vida. E não se esqueçam também, como eu falei, esse ciclo que acontece no dia a dia, ele não vem com tanta clareza. É mais uma desculpinha aqui, um empecilho ali, que às vezes faz sentido para você. Então, acho que é importante começar a se questionar mais o quanto do que eu levo como justificativa
realmente é um limite, porque às vezes pode ser que sim, seja um limite. Talvez eu não consiga fazer isso naquele momento, mas talvez não. Talvez seja só o comportamento de evitação, só a busca pelo alívio imediato, porque tem algumas coisas, muitas na verdade, que exigem, que dão trabalho, só que valem a pena. E assim como eu comentei no vídeo anterior, tudo que eu tenho trazido sobre metas entra em assuntos da vida pessoal e da vida profissional também. Entra em metas, em objetivos de curto prazo, mas de longo prazo também. Aqui cabe a você parar, fazer uma autoanálise e entender o que eu preciso fazer. O que eu estou adiando e que nunca chega o momento de começar a fazer. Será que esse momento perfeito vai aparecer? Ou será que você vai ter que ir, mesmo não sendo o momento perfeito, mesmo não estando tão seguro quanto você gostaria, e tentar? Porque, olha, o tempo está passando, inclusive muito rápido. E por fim, gente, um outro ponto que também afeta muito é porque, como eu acabo evitando muitas situações, eu vou vendo as situações como cada vez mais difíceis. Às vezes fico vendo um bicho de 7 cabeças em situações que nem são tão difíceis assim. Porque a nossa autoestima vai pro ralo. Quanto mais nós evitamos, mais o nosso senso de capacidade vai diminuindo. Como se aquilo ali fosse virando algo gigantesco que eu nem consigo lidar. Mas na verdade, não é isso. É só porque eu descobri um comportamento de regulação do desconforto que está me fazendo mal, que está me aprisionando num papel de me ver incapaz, inseguro, de achar que eu não estou preparado e que vai me fazer ficar preso na busca por um alívio imediato. E aí eu vou fazer outra coisa, como mexer no celular, ver vídeos infinitos e várias outras distrações, várias outras formas de regular o desconforto, de fugir da sensação que nos traz começar algo. Começa a se questionar, porque eu acho que você não é incapaz ou não está preparado bastante. Você só aprendeu esse comportamento. Isso é fruto de um padrão aprendido de regulação de desconforto. Só que é uma regulação nada saudável. Tem desconfortos, eu já falei isso aqui antes, mas tem desconfortos que vale a pena viver. O exemplo da piscina. Quando eu demorava, quando eu ficava enrolando, pior ficava. Parece que cada vez a situação se tornava mais difícil. Mas no fim, a situação era a mesma. Não é que o problema ficou maior. A questão é que o meu senso de capacidade de lidar com aquilo foi diminuindo. E daí eu fui vendo aquela situação levemente desconfortável como algo grandemente desconfortável. E nem é. É só uma água fria. É uma água fria que em poucos segundos vai se adaptando ao meu corpo e vai ficando muito agradável. O desconforto, ele aos poucos pode se tornando confortável. Ainda mais quando é um desconforto que está nessa categoria, que vale a pena viver, que está alinhado com o que você quer para a sua vida. Por fim, com muito carinho, eu trouxe um questionamento que eu queria muito. E eu acho que vai ser muito importante que você comece a se questionar mais. Se possível, até mesmo responder num papel, que é o seguinte: quantas vezes, em quais situações, eu tenho ido em busca do alívio imediato ao invés de tolerar o desconforto? Escolhido evitar o desconforto ao invés de me aproximar do que realmente é importante para mim? Pesada essa. Mas tenta pensar. Porque a maneira como a gente enxerga as situações pode influenciar no que nós fazemos, no que nós sentimos. Por exemplo, a situação da piscina. Se aos poucos vou ensinando para o meu cérebro que tá tudo bem, é só uma água fria e que eu posso ir aos poucos, eu posso ir colocando o pé, depois a perna, depois vou entrando aos poucos, eu posso ir descatastrofizando. Enfim, tirando essa imagem catastrófica que a gente cria de algumas situações. Lembrar que tem desconfortos que, se eu não passo pela situação, eu não consigo torná-lo confortável. Muitas vezes é só indo mesmo. É só enfrentando. Então é isso. Não se esqueça, você não é preguiçoso ou preguiçosa. Você só está evitando o desconforto.